Quadriláteros. O que são quadriláteros? São figuras geométricas planas que possuem 4 lados. E de acordo com esses lados, nós temos algumas classificações desses quadriláteros. Então, eles possuem 3 classificações básicas. Outros. O que são esses outros? São quadriláteros que não possuem lados paralelos. Se vocês assistiram os vídeos das correções das atividades do trimestre passado, eu explicava sobre retas paralelas. O que são retas paralelas? É o mesmo sentido dos lados paralelos, porque os lados são retas, na verdade, dos quadriláteros. Um exemplo bem prático que eu posso dar é a linha do trem. Onde os trilhos correm, eles são paralelos. Por quê? Porque aquela linha não vai se encontrar um lado com o outro. Então, nós dizemos que são paralelos. Então, o que são quadriláteros não paralelos? São aqueles que não possuem lados paralelos. Então, nós chamamos eles de outros, eles não têm um nome específico. Possuem os 4 lados, mas nenhum deles é paralelo. Como assim nenhum deles é paralelo? Se eu continuar essa reta, que aqui é um segmento apenas, se eu continuar essa reta e continuar esse outro lado aqui, ó, eles irão se encontrar em algum ponto aqui na frente. Por isso não são paralelos. Já os quadriláteros chamados de trapézio, eles possuem apenas um par de lados paralelos. Então, esse é um tipo de trapézio, são vários os tipos, nós já vamos ver, onde este lado é paralelo a este. Nós chamamos esses dois lados de base, base menor, base maior. Esses dois são paralelos, ou seja, se eu continuar aqui a reta e continuar aqui embaixo, eles nunca vão se encontrar. Já esses dois lados opostos aqui não são paralelos, porque se eu continuar, eu vou formar um triângulo com um ponto em comum aqui em cima. Já os quadriláteros chamados de paralelogramos, o próprio nome diz paralelo, eles possuem 2 pares de lados paralelos. E é bem perceptível esse paralelismo deles. Quando a gente observa os lados opostos do paralelogramo. Por exemplo, este lado é oposto a esse e os dois são paralelos. Este lado também é oposto a esse e os dois são paralelos. Se eu traçar aqui um segmento, continuar essa reta e continuar essa reta, eles nunca irão se encontrar. Por isso, 2 pares de lados paralelos, este e este par. Agora nós vamos estudar separadamente paralelogramos e trapézios. Primeiro, paralelogramos. Para ser, então, um paralelogramo, é necessário que o polígono seja um quadrilátero, ou seja, tenha 4 lados, e que seus lados opostos sejam paralelos. Então, quem são os paralelogramos? Um retângulo, um losango e um quadrado. Nós vamos ver um por um deles. Primeiro, o retângulo. Por que nós chamamos o retângulo de retângulo? Porque ele possui ângulos de 90 graus. Também expliquei em um vídeo de correção de atividades o que são ângulos retos, ângulos obtusos, agudos. Então, o ângulo de 90 graus, ângulo reto, por isso nós chamamos o retângulo de retângulo. Professora, mas o quadrado também possui ângulo de 90 graus, também possui ângulo reto. Mas ele não se chama quadrado, ele não se chama retângulo, ele se chama quadrado. Por quê? No caso do quadrado, além dele possuir os 4 ângulos retos como o retângulo, ele possui os 4 lados iguais. Já o retângulo tem 2 de seus lados maiores, por isso retângulo e não quadrado. Losango. O losango são paralelogramos também, que possuem os 4 lados congruentes. O que são 4 lados congruentes? O que são isso?
São congruentes, pois possuem medidas de ângulos e lados correspondentes iguais. O que é isso, professor? Este ângulo é correspondente a esse e eles são iguais. Já este ângulo é correspondente a esse e eles também são iguais. Então, nós chamamos de losango essa figura. O último paralelogramo é o quadrado. Um quadrado, então, ele é um paralelogramo que possui 4 lados iguais. E, além disso, possui ângulos retos, como no retângulo, ângulo de 90 graus. Porém, o retângulo tem 2 de seus lados maiores e o quadrado tem todos os lados iguais. Dessa maneira, um quadrado é ao mesmo tempo um losango, sim, é um losango, seus ângulos opostos são iguais, e um retângulo, porque todos os ângulos são retos. Entretanto, nem todo losango é quadrado e nem todo retângulo é quadrado. Porque para ser quadrado tem que ter os 4 lados iguais. Trapézios agora. São quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Então, voltando, paralelogramo possui 2 lados opostos paralelos. Já o trapézio possui apenas um par de lados opostos paralelos. Existem também 3 classes de trapézio. O que nós chamamos de trapézio qualquer, o que nós chamamos de trapézios retângulos e o que nós chamamos de trapézios isósceles. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Trapézio retângulo, ele é chamado de trapézio retângulo porque ele possui 2 ângulos de 90 graus, 2 ângulos reto, por isso retângulo. Já o trapézio isósceles, eles possuem um par de lado paralelo, então, são trapézios que os lados que não são paralelos possuem a mesma medida, ou seja, este e este são iguais. Este lado e este lado têm a mesma medida, então nós dizemos que são congruentes, quando têm a mesma medida. Outra coisa, eles têm congruência do quê? Este ângulo é congruente a este, eles são de mesma medida. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Então, nós chamamos esse tipo de trapézio isósceles. Se eu não me engano, na atividade 105, vocês têm um exercício, acho que é o exercício 2, falando sobre quadriláteros convexos. Então, existem quadriláteros que nós chamamos de convexos e não convexos. Esse não convexo geralmente a gente chama de côncavo. O convexo, ele é formado por todos aqueles em que a reta que contém qualquer um de seus lados não intercepta o outro. E o côncavo, ele já não possui essa característica. Então, vejamos aqui no desenho. Qual é a diferença entre o convexo e o côncavo? Se eu pegar essa reta e eu continuar ela nunca vai encontrar nenhum dos outros lados desse quadrilátero. Mesma coisa aqui, se eu traçar uma reta aqui, ó, e continuar, nunca vai tocar os outros lados. Já no côncavo, se eu pegar este lado aqui, ó, e traçar uma reta, eu vou acabar encontrando um outro lado do quadrilátero. Então, nós chamamos esse tipo de quadrilátero de côncavo.